Dessa vez eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Eu queria comentar sobre um jogo antigo, bem antigo na verdade, mas que eu jogava muito quando era pequeno. Recentemente eu baixei um emulador de Play 2 no meu computador para poder jogar alguns joguinhos antigos que eu jogava quando era pequeno e hoje eu não consigo jogar eles mais por não ter o jogo. Eu tenho um Play 2, mas muitos desses jogos ou pararam de funcionar ou enfim, né? E um desses jogos que eu tinha quando era pequeno, que eu até tenho o CD, mas que honestamente eu não sei nem se está funcionando mais, é o Nicktoons. Como é que é o nome? Nicktoons Globes of alguma coisa. Globes of Doom, Globes of... sei lá. Nicktoons é o... Pra mim, quando eu era pequeno, era o jogo do Bob Esponja e das gosmas laranjas. Esse jogo, mano, eu joguei muito quando eu era pequeno. E eu... A primeira vez que eu vi esse jogo, pra mim, o meu... Minha cabeça de criança, eu falei, caramba, que da hora. Um jogo onde você tem vários universos que. Vários desenhos que fazem parte do mesmo universo. E eu achava isso muito da hora quando era pequeno. Hoje em dia é normal, né? Hoje em dia tudo tem multiverso, tudo tem. Né, a Marvel aí popularizou o MCU e aí tudo é universo compartilhado. Mas aí, ó, a Nickelodeon tá aí com universos compartilhados desde 2000 e lá vai bolinha, sei lá, 2007, 2008, quando foi lançado esse jogo. A história do jogo é super simples, não é uma história muito complexa. E o jogo ele é uma plataforma 3D para crianças. É resumidamente isso que o jogo é. Na história do jogo tem esses glooms, globes, sei lá, mano. Essas gosminhas laranjas que vêm do céu e começam a tomar controle das pessoas e atacar as pessoas e tudo mais. No caso, elas vêm do espaço, começam a tomar controle das pessoas e começam a causar um problemão assim para todo mundo. E aí nessa brincadeira, né, a gente tá acompanhando ali o Bob Esponja e o Jimmy Neutron aparece pra explicar pro Bob Esponja o que tá acontecendo, explicar o que tá rolando e falar que eles têm que resolver esse problema. Mas é óbvio que não tem somente o Bob Esponja e também o Jimmy Neutron. A gente tem outros personagens ali de outros desenhos. Personagens do Danny Phantom. Personagens de um desenho que, honestamente, eu nem lembro de assistir, pra ser bem sincero. Na história do jogo é bem simples. Como essas gosmas laranjas estão vindo e destruindo geral, né? Estão destruindo as cidades, tomando controle da galera, os personagens ali de diversos desenhos começaram a se unir para poder combater essas gosmas laranjas. Inclusive, a gente não tem só os personagens principais, mas temos até alguns vilões dos desenhos. Então tem vilão do Danny Phantom, tem vilão do Bob Esponja, que no caso é o Plankton, né? Não é um baita vilão, mas enfim, tenta controlar a fenda do biquíni de alguma forma. A gente tem vilões de outros desenhos ali que, honestamente, eu nem reconheço, assim, de olho, assim, porque eu não assistia quando era pequeno. A estrutura do jogo, ela é extremamente simples e extremamente divertida, na verdade. Você tem um hub onde você acessa os diversos mundos. E esse hub é um laboratório que parece o laboratório do Jimmy Neutron. Nesse hub, você pode ter acesso aos mundos dos desenhos respectivos. Quando você acessa o mundo, você tem uma prévia, que é tipo um local onde vai ter 3 portais. Com exceção do último mundo, que só tem 2, todos os outros têm 3 portais. E a estrutura ela se repete para tudo. Então você tem a primeira fase, que é a fase introdutória, e normalmente é a fase mais facinho daquele mundo. O segundo mundo é uma fase um pouco mais longa, um pouco mais complicadinha, mas também nada muito, porque é um jogo para criança. E depois você tem a terceira fase, que é a fase do boss. Como eu disse, a estrutura do jogo é simples e o jogo ele é uma plataforma 3D. Então, você vai passando por fases, você vai derrotando os inimigos e você vai avançando até chegar no final. Seu objetivo final é libertar algum dos personagens daquele universo que estiver preso nas gosmas. Então, por exemplo, você tem o Patrick preso, você tem o Gary preso. Enfim, você vai tendo diversas pessoas para salvar. E assim que você salva essas pessoas, que você liberta elas das gosmas, um portal se abre para você concluir aquela fase. Antes de você entrar de fato na fase, tem tipo uma mini fasezinha, que é um surf, basicamente. O personagem ele fica surfando numa tela onde você vai coletando moedas.
Inclusive, até hoje eu não sei exatamente por que que existe essa fase, porque o jogo tem tela de loading. Então, na minha cabeça, quando eu era pequeno, isso era uma tela de loading. Mas o jogo já tem tela de loading. Então, você tem uma tela de loading para acessar essa fasezinha extra, digamos assim. Aí depois você tem outra tela de loading para acessar a fase de fato. Então, deixa de fazer um pouco de sentido. Mas é divertidinho porque pelo menos você consegue pegar bastante moeda. E as moedinhas nesse jogo são muito importantes porque com elas você consegue dar upgrades que valem para todos os personagens, mas são upgrades simples. Então você aumenta a força do personagem, você aumenta a resistência do personagem, você vai aumentando essas coisas. E é uma coisa bem interessante porque quando eu era pequeno eu não entendia inglês. Então muito do que eu fazia do jogo era só por intuição, eu só ia fazendo, só ia jogando. Esse era um dos poucos jogos que eu conseguia chegar no final, né, quando eu era mais novo, porque como eu não entendia inglês, muito jogo depende de você ler o que tá acontecendo. E esse jogo você consegue só sair jogando. A consequência disso é que normalmente eu chegava até o boss final, só que eu não conseguia passar do boss final. Porque eu não tinha dado. Eu não tinha feito melhoria nenhuma, eu não tinha dado upgrade nenhum no personagem. E o personagem, eu jogava o jogo inteirinho sem melhorar o personagem, sem fazer nada, só jogando mesmo. Normalmente o personagem ele tem dois golpes principais, um é o golpe padrão, que é você pressionando o quadrado. Você pressiona o quadrado e o personagem vai bater no inimigo. E pressionando no R1, você solta tipo um poderzinho especial. Esse poderzinho ele se repete para praticamente todos os personagens, que é basicamente você atordoar o inimigo, transformando ele em alguma coisa. Então o Bob Esponja transforma em bolha, o Jimmy Neutron transforma num átomo, se eu não me engano, é uma estrutura de um átomo, né? Tem uma mulherzinha lá de roupa preta que ela faz os personagens ficarem apaixonados por ela. Não transforma em nada, mas resumidamente atordoa o personagem, né? O inimigo. E aí você consegue derrotar o inimigo com um golpe só. Para você soltar esse poderzinho especial, você precisa de barra de especial, que é a barrinha roxa. Você consegue ela derrotando inimigos. Conforme você vai derrotando os inimigos, você vai aumentando ela. Só que uma coisa bastante interessante desse jogo é que, digamos assim, ele já é curto, porque é um jogo para criança, só que você consegue deixar ele ainda mais curto. Porque, via de regra, você não precisa de fato derrotar os inimigos. Você pode simplesmente sair avançando e chegar no final e não fazer nada. Principalmente porque os inimigos eles têm spawn infinito. Dependendo do lugar, ele até você consegue matar e eles não voltam a spawnar. Mas em muitos lugares, os personagens simplesmente, os inimigos simplesmente não param de spawnar. E depois de um tempo você só enche o saco e sai andando. E o curioso é realmente isso, você pode simplesmente ignorar todos os inimigos e avançar até o final do jogo sem batalhar com praticamente ninguém. Os únicos que você tem que batalhar são os chefes. Cada chefe tem uma estrutura diferente que você tem que fazer, você tem uma coisinha específica para fazer. Então, por exemplo, o primeiro chefe é com aquele gordão que ele foi tomar o controle dele, essas gosmas tomam o controle dele, né, do Bob Esponja mesmo. E ele é aquele gordão que come muito, tá ligado? Acho que tem até um episódio só dele. Essas gosmas tomaram controle dele, ele ficou gigantesco, ou ele já era gigantesco, eu não entendi porque o personagem já é gigante por natureza, mas ele ficou gigante. E aí você tem que derrotar ele dando hambúrguer de siri pra ele comer. É bem divertidinho, na verdade, essa fase. É o primeiro chefe. Você tem outros chefes, né? Cada mundo tem um chefe ali, um boss final pra aquele mundo. Não um boss final, né? Um boss pra aquele mundo. Só que eu esqueci a maior parte dos bosses. Tipo, o boss final do Invasorzinho é aquele robozinho que, obviamente, né? As gosmas tomaram controle dele. Então você tem que derrotar ele. E a estrutura dele é bem simples, você tem que ficar desviando de uns espinhos que ele solta contra você, resumidamente, é tipo uns espinhos. E aí quando ele tiver vulnerável, você bate nele, né? E a cada vez que você bate nele numa sequência lá, você é jogado pra fora da casa e tem que voltar pra ele. Também tem um cachorro lá, que é um cachorro fantasma. É um cachorro fantasma lá que tem no Danny Phantom, um cachorro esquisito lá, que você tem que ficar fazendo ele passar nos raios laser lá pra ele ser eletrocutado e você ganhar dele. Cada boss tem uma estrutura bem fácil. E no geral, eu não sei se eu selecionei dificuldade fácil e não prestei atenção, porque eu nem sei se tem seletor de dificuldade nisso. Porque os bosses eles são extremamente fáceis
E na maior parte das vezes você nem precisa se esforçar muito pra fazer as coisas, sabe? Você só sai fazendo e é isso aí. Esse boss do cachorro, por exemplo, é um boss extremamente fácil, porque você só tem que fazer ele acertar tipo um poste, e aí o botão vai abaixar, né? Você pressiona o botão e você vai fazer isso com os quatro. E aí depois faz ele passar na frente do laser. É muito fácil você passar desse boss. O objetivo da gente derrotar cada boss dentro da história é que cada um desses bosses possuem uma peça-chave que vai ser utilizada na hora de fazer o robozão funcionar. Esse robozão ele vai ser utilizado para a gente lutar contra o Globulus Maximus. Eu acho que esse é o nome do personagem. Que é basicamente a consciência coletiva, digamos assim, que toma controle de todas essas gosmas e faz com que elas ataquem as pessoas. Ela vem do espaço e ela tá atacando a Terra e tá querendo tomar controle da Terra. A gente toma consciência de quem é esse Globulus Maximus porque conforme as gosmas vão caindo no Bob Esponja, ele vai aos poucos se tornando um receptáculo desse Globulus Maximus. Mas como ele é uma esponja e talvez por causa da característica específica dele ser uma esponja, não sei a anatomia das esponjas, mas por ele ser uma esponja, ele acaba tendo esse jeito de não ser controlado permanentemente. Então ele fica alternando entre a consciência dele, né, o Bob Esponja, e a consciência do vilãozão lá, o Globulus Máximo. E como ele é um ser gigantesco, a gente tem que usar esse robô gigante para poder ir até o espaço e lutar contra ele. Mas para a gente poder fazer o robô funcionar, a gente precisa de 4 peças. E essas 4 peças estão com 4 chefes diferentes. É aí que você vai conhecendo mais sobre o que está acontecendo ali. No geral, a história é resumidamente isso. Conforme a gente vai avançando, a gente também descobre que este vilão, né, ele é extremamente antigo, já faz milênios, bilênios, não sei se existe essa palavra, né? Bilhões de anos que ele existe. Ele existe desde o início do universo. Inclusive, depois, quando a gente descobre a história dele, a gente descobre que ele não surgiu com o Big Bang, ele surgiu com o Grande Espirro, porque ele é literalmente uma catota de nariz gigante. Mas ele é extremamente antigo e vaga pelo universo. A boss fight final é basicamente você com um robô e com um tirozinho especial lá. Inclusive uma boss fight bem dificinha que se você consegue atacar com o quadrado e atacar com R1. Mas eu não conseguia socar direito os inimigos porque eu morria toda hora. Mas você resumidamente fica atacando lá os inimigos, tem tipo um campo de força gigantesco. Você vai atacando os inimigos, né, que são tipo os minionzinhos do boss, até você de fato chegar cara a cara com esse Globulus Máximos aí. Quando você derrota este vilão, você acaba desbloqueando a segunda fight, a segunda fase do boss final. Só que na verdade não é a segunda fase do boss final em si, porque depois de você derrotar esse Globulus Máximos, os vilões que inicialmente estavam te ajudando expulsam você da nave espacial do robô gigante e tentam eles controlar tudo. E agora você, no controle do vilão, do Globulus Máximos, tem que derrotar os outros vilões. Cara, falar isso é muito confuso. Ilustrando pelo jogo fica mais fácil, né? Mas é muito confuso. Mas enfim, depois de ser traído, vocês finalizam os vilões de fato. E aí o jogo acaba com o Globulus Máximos meio Bob Esponjizado ali, indo pro espaço para poder consertar toda a merda que ele fez ao longo dos anos aí. Como eu falei, o jogo é muito divertidinho, ele é muito curtinho, eu devo ter zerado em umas 3 ou 4 horas. E é aquilo, o jogo ele tem estrutura bem simples, então são mundos, são 5 mundos, cada mundo tem 3 fases, com exceção do último mundo, o último mundo só tem 2, mas todos os outros mundos eles têm 5 fases, sendo a primeira fase uma fase meio que introdutória àquele mundo, a segunda fase uma fase um pouco mais dificinha, e a terceira fase é a boss fight. Conforme você vai avançando, você vai liberando inimigos mais fortes, cada um com suas características, inimigos que atiram de longe, inimigos que
são mais fortes, eles vão ganhando armaduras. Tem até um bicho gigantesco de 4 patas lá que você derrotando você consegue bastante moeda que vai ajudar você a fazer os upgrades. Cada upgrade, né, você tem 3 níveis de upgrade. Então tem o nível 1, que é o básico, tem o nível 2 e tem o nível 3. A estrutura ela se repete para todas as fases, então é resumidamente isso. E que nem eu falei, você nem tem de fato uma obrigação de lutar contra os inimigos. E muitas vezes esses inimigos eles poderiam ser difíceis. Se o jogo obrigasse você a derrotar pelo menos uma quantidade mínima de inimigos, faria o jogo ser mais difícil. Mas como o jogo é pra criança, é óbvio que ele não vai ser difícil, né? Então, o jogo acaba sendo bem fácil e você pode simplesmente avançar pelas fases aí. O jogo tem alguns extras, tipo troféus coletáveis que você pode caçar pelo mapa, pelas fases. E não sei o que você ganha com esses troféus, sendo bem sincero. Conforme você vai progredindo no jogo, você vai desbloqueando uns extras, que são concept arts do jogo. Tem uma parte lá que dá pra ver umas concept arts. Eu não cheguei a entrar em nenhuma delas porque eu não tive o menor interesse, mas é interessantinho você ter isso porque qualquer criança que tivesse jogado isso na época poderia ver as concept arts. É bem interessante. E nem todo jogo traz isso de forma tão fácil assim. O jogo é divertido, é bem tranquilinho e é um jogo bem padrão ali pro Play 2, principalmente joguinho de criança no Play 2, né? Bom, é isso aí. Esse foi o vídeo. Até a próxima e tchau.